Olá a todos os que acompanham estes vídeos, estas pequenas reflexões. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu trago um tema muito pertinente, eu creio que até muito preocupante, dentro da nossa sociedade e nos dias de hoje. Aliás, é um tema que sempre foi preocupante, mas que atualmente me parece com maior relevância. E eu hoje trago o misterioso universo da solidão, para nós irmos aqui desvendando. Creio que este vídeo vai ser um bocadinho maior que os outros. Vamos lá ver. Portanto, a solidão é de facto uma barreira, um tumulto, um fantasma, e tantos outros palavrões que eu aqui poderia acrescentar, e que acontece com frequência com muitos de nós. Não é só com as pessoas mais velhas, com a terceira idade, é também com os jovens, com as pessoas adultas, com as crianças e com todas as idades. E é bom que nós percebamos porque é que nós passamos por esse grande fantasma da solidão, quando não o encaramos como algo fantástico, algo até bastante saudável, não é? Vamos, com este vídeo, tentar descobrir o lado mais profundo da solidão e compreender porque é que algumas pessoas preferem ficar sozinhas, não é? Porque há muita gente que prefere ficar sozinho. Neste vídeo iremos explorar as várias razões pelas quais as pessoas escolhem a solidão, incluindo a necessidade de com isso obter a paz, a tranquilidade, o autoconhecimento, a autodescoberta e até mesmo a liberdade das pressões sociais, etc, etc, etc. Também iremos falar acerca dos impactos que a solidão excessiva causa na nossa saúde neural e física, e ainda também como a solidão saudável pode ser uma fonte de força e de cura. Como é que isso acontece também em algumas pessoas. Este pequeno esclarecimento servirá ou serve de reflexão relativamente a este tema pertinente. Há pessoas que têm prazer, não é? Um prazer esmagador de estar solitários. Poderíamos até dizer o prazer esmagador da solidão. Portanto, há pessoas que têm muito prazer em estar sós. Outras sentem dor. Vivemos numa sociedade conectada, muito conectada, através das novas tecnologias, não é? Em que nós poderemos estar, e atualmente nós vimos isso, portanto, podemos estar distantes, mas conectados, cada um no seu país, não é? E nós, hoje em dia, podemos falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, numa questão de segundos. Mas, mesmo assim, não é? Vivemos numa sociedade solitária. Uma sociedade que atravessa os maiores índices de solidão na história. Não importa se estamos rodeados de amigos ou sozinhos, trancados muitas vezes em casa, nos nossos quartos, nos nossos aposentos,
O que importa é a circunstância em que cada um de nós se encontra, não é? Muitas vezes eu posso estar isolada na minha própria casa e não sinto solidão alguma. E há pessoas que estão no meio de uma multidão e sentem-se muitíssimo sós. Quantas vezes isso não acontece? Portanto, dizer a uma pessoa que se sente só e que ela não está verdadeiramente sozinha é o mesmo que lhe dizer, eh, é o mesmo que dizer a uma pessoa que se sente triste que ela não está triste. É um bocadinho uma analogia, um bocadinho parecida que eu aqui pensei agora. Ah, Então, a solidão é um sentimento, é um estado de espírito, é um estado vibracional. Nós podemos sentir-nos sós, mesmo estando rodeados de pessoas, não é? Como eu acabei há bocadinho de dizer. Mas será então que a solidão é sempre algo ruim, algo nocivo? Algo fantasmagórico que causa repulsa e medo nas pessoas? Não necessariamente. Eu sou um exemplo disso muitas vezes. Portanto, a solidão tem, com certeza absoluta, uma face boa, uma face muitíssimo boa. Eu falo por conhecimento próprio e por, portanto, como testemunho. Hum, Há um filósofo alemão, que é o nosso Nietzsche, que dizia: o que cresce na solidão é o que cada um leva consigo, inclusive a besta interior. Eu acho esta frase, esta citação fantástica e por isso a trouxe para aqui. E é justamente por medo dessa besta interior que muitos evitam o isolamento, o facto de estar só. Há muita gente que tem muito medo da solidão. Eu, há uns anos atrás, antes de descobrir a nova face da solidão, eu dizia: eu tenho medo de duas coisas, é da solidão e da doença. Portanto, agora eu penso que já sei combater esse fantasma e considero que a solidão é um grande amigo que eu consegui descobrir. Vamos ver se de facto eu consigo ajudar algumas pessoas que se sentem neste momento solitárias. Portanto, e voltando à frase do Nietzsche, é justamente por medo dessa besta interior que muitas vezes evitamos então estar sós, não é? Esse isolamento, volto-me a repetir. Evitamos muitas vezes por medo do que possa acontecer, até de encontrar nesse isolamento, encarar o escuro, encarar esse escuro e esse fantasma não está fora. Portanto, todas as pessoas que sentem solidão, e é bom que isto eh, seja aqui também esclarecido, é um fantasma que está dentro, porque nada existe fora de nós, tudo está dentro. E isso é algo que as pessoas poderão, de certo modo, socorrer, não é? Ir lá e acolher e perceber porque é que eu sinto essa solidão. Porque o medo também não existe, não é? O medo está dentro de mim, é um monstro que eu crio que não existe. Hum, E ao percebermos isso, nós estamos a encarar uma parte interior, o lado mais oculto, de uma forma nua e crua. E ao percebermos isto, nós também estamos hum, a mudar a nossa personalidade e os nossos sentimentos relativamente à própria solidão. Hum, Com isto temos, no entanto, um problema que reflete uma fuga, não é? As pessoas fogem ao facto de estar sós, preferem, muitas vezes nem param um bocadinho para olhar para dentro, cheguei a casa, agora vou fazer isto, vou ver televisão, vou falar comigo, vou falar com o pai ao telefone, com a mãe, é importante, sim, é muito importante, não consigo estar só, tenho medo de mim mesmo, portanto é uma coisa que as pessoas não percebem, mas não conseguem estar sós, têm que estar sempre a fazer alguma coisa, de forma a evitar esse monstro sombrio, não é? Que existe lá dentro.
E ao fugir do seu lado sombrio, jamais, pense só nisto, conhecerá o seu lado iluminado. Porque todos nós temos um lado sombra e um lado luz, um lado iluminado. E muitas vezes só vimos o lado sombra, porque não nos damos tempo para irmos lá buscar aquele lado, o mais belo, aquilo que nós temos. E esse lado iluminado, quando ele começa a crescer, ele começa a demolir e a engolir a própria sombra, e isso é fantástico dentro de nós, quando chegamos a esse patamar, perdão, quando chegamos a esse patamar. Hum, Portanto, o medo da solidão faz com que nós, você neste caso, eh, não se recolha, não pare, ansiando sempre hum, por companhia o tempo inteiro. Há pessoas que desejam estar o tempo inteiro em plena companhia, tornando-se seres completamente dependentes de terceiros. Tudo para não se sentirem sós. Isto é muito problemático. Se muitos dos nossos jovens, ou de qualquer pessoa, se lhes tiram a televisão, se lhes tiram o computador, elas são pessoas verdadeiramente isoladas, assombradas consigo próprias. E é uma coisa que elas não percebem. Quando começam a sentir a casa em silêncio, portanto, começam a sentir pavor, pânico, medo, receios, ouvir, muitos até ouvir barulhos, a ver sombras, a ver. Portanto, temos que perceber porque é que isso acontece, não é? E isso é algo que tem que se tratar, com certeza absoluta. Eh, Quando se sente só a toda a hora, portanto, isso é um caso, não são casos isolados, há muitas pessoas que se sentem verdadeiramente sós e até quando estão verdadeiramente acompanhados, e isso também é muito problemático. E eu sinto-me, depende, eu às vezes quando estou com determinadas pessoas, sim, eu prefiro estar só. Não no sentido depreciativo dessas pessoas, porque elas são elas, mas porque eu não me identifico. Não posso ser mais, eu prefiro estar só ou estar com certas pessoas, e até são pessoas incríveis para sair e etc. Mas eu não me identifico. E há de haver uma altura que se calhar você também pensa da mesma forma. Hum, Portanto, isto é um caso bem complexo. É que se não sabe enfrentar a solidão com alguma compreensão de si mesmo, acaba por usar uma máscara. E é aquilo que nós muitas vezes usamos, que é a máscara social, aquilo que nos exigem, para que sejamos aprovados pelo outro. Portanto, usamos uma máscara em busca de uma aprovação, a aprovação dos outros. E enquanto nós desejarmos essa aprovação, nós não somos nós próprios. E muitas vezes, atrás disso vem a humilhação. E outros sentimentos depreciativos, que não vou agora aqui, enfim, alegar. Hum, e essa total falta de autoconhecimento, hum, de busca por si mesmo, e que não há outra forma que não seja estar consigo próprio e a encarar a solidão, faz com que você não consiga muitas vezes diferenciar essa máscara do seu verdadeiro eu. E a maior parte da sociedade e das pessoas ainda não chegou a esse grande ponto de reflexão, a esse grande encontro com o self, com o seu próprio eu, o seu verdadeiro eu. E com isso acaba por ir perdendo a sua própria identidade, a sua própria essência e a sua liberdade, porque vive sempre em detrimento dos outros, sempre em função dos outros. Eu não faço isto porque parece mal, eu não faço isto porque receio o que o outro pensa, eu não faço isto, quer dizer, se você não está a prejudicar ninguém, porque é que tem medo de ser você próprio? Não é?
uma questão de começar a pensar verdadeiramente na sua saúde mental e estando bem mentalmente, você está bem fisicamente. Porque não tenha dúvida que as dores do corpo, elas partem primeiro do lado emocional. No entanto, o isolamento em consciência requer uma certa precaução, exige uma certa precaução, uma certa cautela, muitos cuidados até. Eh, Como diz um escritor francês, o Honoré Balzac, ele diz: a solidão é boa, mas você precisa de alguém para lhe dizer que a solidão é boa. Isto causa até um certo sorriso, porque é como se você não pensasse por si mesmo. Você está-se a ver ao espelho, acha-se uma pessoa interessante, bonita, mas precisa que o outro lhe confirme que você é bonito. É um bocadinho assim, pronto. Por outras palavras, nós precisamos uns dos outros. E é verdade que nós somos mais fortes em grupo e que precisamos do lado social e que isso é muito importante também. Mas até para entender a própria necessidade que temos, muitas vezes, de nos afastarmos também uns dos outros. De vez em quando, nós cansamos uns dos outros para percebermos que nós também precisamos de nós mesmos e que é muito importante estarmos connosco próprios, não é verdade? Quando a solidão se torna crónica, ela é tão danosa, tão nociva, quanto, por exemplo, sei lá, vou dar aqui um exemplo, a obesidade, o alcoolismo, o tabagismo, o sedentarismo, etc, etc, etc. O isolamento prolongado, a solidão, mal compreendida, pode levar até ao mesmo ao desespero. E isso também é verdade. Eu conheço imensas pessoas com esses pânicos, com ataques de pânico por estarem sós e etc. Com uma baixa frequência em termos de pensamento, isto é a degradação do ser, não é? A degradação até da própria autoestima, porque a pessoa não se consegue amar, não consegue estar com ela própria. E só ao pensar, por exemplo, naquilo que existe, imaginemos, por exemplo, nas prisões, não é? Não é fácil, que é uma- um, um isolamento completamente também involuntário. Hum, já é um castigo estar na prisão, quando não se sabe estar consigo próprio, é altamente depressivo. É altamente depressivo. Mesmo assim, existem pessoas que, apesar disso, que se isolam voluntariamente por anos, ou até mesmo por uma vida inteira, não é? A grande questão é, porque será que eles optam, que determinadas pessoas optam por uma vida solitária? No entanto, até podem ser pessoas verdadeiramente felizes, não é? Isso não é muito. Varia de pessoa para pessoa. Eh, de certo modo, o isolamento é algo que caminha contra os nossos instintos. E talvez por isso também Charles Bukowski, como é que é? Bukowski, acho que é isto, não sei se é assim, é um autor, tenha dito também uma frase que é: estar sozinho nunca me pareceu certo. E às vezes parece-me bom, mas nunca me pareceu certo. Creio que há uma frase que é assim um bocadinho mais ou menos, portanto, é uma forma de pensar também deste autor. Temos que concordar que já fomos muito além dos nossos instintos e é justamente isso que nos diferencia dos outros animais, não é? Muitas vezes a culpa que o indivíduo sente pelo isolamento voluntário provavelmente eh, é reforçada por uma sociedade que não está atenta aos próprios dissidentes, eh, àquilo que lhe é discrepante. Isso precisa ser superado, não só pela sociedade, mas sobretudo pelo próprio indivíduo.
Por exemplo, nós criamos imensas coisas na solidão boa. Porque há 2 tipos de solidão. Há a solidão boa, aquilo que é uma solidão próspera, e há uma solidão que ela é, completamente danosa, depressiva. Muitas vezes, cuidado com isso, porque quando as pessoas estão em depressão, muitas vezes, sentem-se tão sós que até tiram a própria vida, não é? Não estou aqui a portanto, isso são casos muito particulares e muito pessoais que merecem um tratamento específico e bem acompanhado. Portanto, voltamos lá, nós, através da solidão, nós criamos a arte, a filosofia, não é? Tudo quanto é belas artes, a música, até a dança, as coreografias, hum, a escrita. Portanto, ela é muito apreciada, a solidão, por algumas pessoas. E muitas vezes só o facto de estar em retiro também é uma questão de recuperar um pouco da nossa saúde mental, não é? E tem um papel fundamental no processo de recuperar energias, e etc, etc. Conclui-se então que é somente afastado da sociedade que podemos refletir com alguma primazia, concordam? E portanto, refletir acerca de nós mesmos, especialmente isso, portanto, com alguma primazia acerca de nós mesmos, porque isso também interessa, é refletir, afinal, quem sou eu? Quem somos nós? Não é? hum, Acerca da partícula dentro do todo, não é? Eu sou a partícula dentro do todo, ou acerca de mim mesmo numa sociedade complexa. Tendo isto em mente, poderíamos citar até também uma frase muito conhecida de Christopher McCandless, que é: a felicidade só é real quando é partilhada. É que é bom, de facto, esse isolamento, mas também há um momento em que nós precisamos estar em contacto com o outro para partilhar, etc. E isso revela crescimento, isso é também a busca por si mesmo. hum, Enfim, a partilha, ela é necessária. A solidão não é só uma forma de, perdão, de aprimoramento pessoal, mas é também uma forma de contribuição direta e indireta com a própria sociedade. Hum, Agora vou dizer aqui um palavrão. Epifania, depois vejam o que é que isso é. A epifania nasce a partir hum, dos momentos mais solitários. Você, portanto, entra em estado de epifania quando hum, busca dentro do isolamento, da sua própria solidão, algumas respostas. Assim como a arte floresce enquanto o indivíduo está só, mais uma vez. Portanto, ele está só e nessa solidão ele se encontra consigo mesmo. Falo por mim, eu quando escrevo eu tenho que estar sozinha, não é? Eu quando reflito eu tenho que estar sozinha. Eu quando medito eu tenho que estar sozinha. Eu adoro estar sozinha, mas também adoro a companhia ah, de algumas pessoas, dos meus bons amigos, dos meus familiares. Adoro conhecer novas pessoas. Portanto, sinceramente, a minha vida também é feita um bocado com isto. Diariamente estou a conhecer pessoas, faz parte do meu trabalho. Portanto, o ser humano cresce e evolui nos momentos de maior solidão, e quanto a isso eu não tenho nenhuma dúvida. Assim como também aprendemos desde cedo a conviver em sociedade, não é? Portanto, ambos são importantes. Também é indispensável ficar sozinho. E o limbo virtual que o mantém isolado, mas com a permanente ilusão que está em companhia, pode ser falível nos dois sentidos. Portanto, não se engane. A trajetória humana portanto, é só.
Nós nascemos e morremos só. Desde o primeiro dia em que nascemos e abrimos os olhos até ao dia em que morremos e os fechamos, para todo sempre. Portanto, em definitivo, durante todo este processo, eu só vou estar dentro de mim, não é? Desde que nasça até que morra. Portanto, quero eu dizer que quando nós estamos dentro de nós e quando morremos também. Portanto, o seu corpo é a sua primeira e a sua última prisão, o nosso corpo, não é? Muitas vezes é uma prisão também. Estar só pode aprendê-lo pelo facto de não estar a dividir o que sente com ninguém. Muitas vezes nós também precisamos de partilhar com o outro e isso também é muito saudável. Saber com quem partilhar é uma recomendação minha. Portanto, mas dividir o que sente com o outro é importante. Isso pode simplesmente libertá-lo até de grandes traumas, de grandes problemas, não é? Pelo menos naquele instante, não é? Pelo menos naquele instante, mas há momentos em que também nós precisamos de armazenar a boa energia dentro de nós e não temos necessidade de partilhar com ninguém. Portanto, a mim parece-me, portanto, ambas as situações são necessárias, tanto estar consigo como estar em sociedade, mas há coisas que muitas vezes eu prefiro muito mais estar só e, essa é a minha opção do dia a dia. Eu basto-me, portanto, é para mim bem mais interessante. Não, portanto, quando chegamos a determinado nível de consciência, a uma nova expansão de consciência, nós sentimos isso e as pessoas que chegam a esse patamar pensam de acordo comigo, porque sei, talvez não seja ainda o seu nível, portanto, a sua forma de pensar, mas calma, também não se sinta triste por isso. Tudo tem uma primeira vez, não é? Há uma vez, há um momento em que você vai, tem que ir aos poucos, não é? E ir desenraizando as suas limitações para desfrutar desse momento consigo mesma, com certeza absoluta, não é? Eu diria que é talvez uma forma de nos mantermos mais próximos de nós mesmos, mantermos viva a nossa individualidade, de não seguirmos sempre as massas, o que a sociedade incute como certo. Todo esse enquadramento social que faz parte, mas que não o faz feliz. Muitas vezes nós não somos felizes dentro dos padrões sociais, antes pelo contrário, nós abafamos-nos, nós matamos-nos aos poucos para dizer sim a muitas coisas que nos fazem mal. Por exemplo, se você tem um problema, sei lá, com o seu sogro, com a sua sogra, e isto é um exemplo, não é? Coitada das sogras, mas pronto, e se não está minimamente interessada em estar todos os fins de semana com ela, epá, tira um fim de semana e vá com a família e vá relaxar e vá ser feliz. Só porque a sociedade o condiciona a esse padrão, não, ninguém o obriga. E isso vai fazer com que você esteja melhor de saúde, a sua sogra também, de certeza que vai sentir essa vibração e toda a família ao redor. Portanto, isto é um exemplo que eu nesse ponto, atualmente sou muito diferente daquilo que eu era há uns tempos atrás. Portanto, faço e ainda assim não de todo, porque há coisas que eh, nós, por mais que nos queiramos libertar, não é fácil. Portanto, todo este enquadramento social que faz parte e que nos obriga, de certa forma, que nos condiciona, que nos causa algumas contingências, não nos fazem, de modo algum, feliz. Não contribui, isso não contribui de maneira nenhuma para a nossa felicidade. Assim como muitos trabalhos onde as pessoas têm que se enquadrar para ganhar o seu dia a dia e são altamente espezinhadas, massacradas, ou não se enquadram naquele tipo de grupo ou etc. Isso acontece também.
não é? Portanto, a sociedade muitas vezes é algo que nos afasta da reflexão, que nos tira o tempo para estarmos connosco próprios, que nos tira a singularidade e nos torna replicadores de comportamentos e decisões de outras pessoas, sem que nisso haja, portanto, uma grande consciência ou uma grande. Portanto, isso não faz com que nós cheguemos a uma grande evolução. Repetimos comportamentos de pessoas que já morreram há centenas de anos atrás. Quem nunca fez isso? Eu própria já fiz isso, já fiz, você se calhar de uma forma inconsciente, você se calhar já o fez certamente também de uma forma inconsciente. Repetimos-nos acentuadamente e não pensamos sobre isso e dizemos, mas pelo menos assim não nos sentimos sós. Mas qual é o preço a pagar por essa norma que todos seguem? Qual é o preço? Por nos esquecermos de entrar dentro de nós, porque é convencional. E o convencional é seguir os grupos sociais, as massas, seguir as multidões, fazer o que todos fazem, porque assim é mais bonitinho, não é? Seguir a nossa camada social, esse padrão que nos domina, que muitas vezes nos demove, que deseja que percamos a nossa individualidade e que dessa forma também percamos o nosso poder pessoal. E se não tivermos a capacidade de viver sozinhos, meditar, etc., isso é muito nocivo, muito nocivo. O medo que sentimos da solidão segue esses moldes, contrariando a urgência de ir beber à principal fonte, a fonte do seu ser. Ter medo de ser só, isso é ter medo de si mesmo, isso é horrível. De ter a sua própria visão do mundo, de tomar as suas próprias decisões. E durante esse processo é claro que é importante partilhar experiências, isso ajuda-nos a crescer e torna o caminho até mais bonito, mas cuidado, porque quando faz de si mesmo, você não se encontra e pode cair no abismo. Nunca limitar a sua individualidade a uma condição externa. Portanto, é importante entrar em conexão consigo mesmo. Essa é a forma plena de amplificar a visão com tudo o que o rodeia. Então, é necessário aprender a se desconectar. E é por isso que a meditação existe. Ao estar sempre conectado com o mundo, acaba por se esquecer de estar conectado consigo mesmo. Tudo deveria começar por aqui, mas muitas vezes acabamos por terminar o percurso de viver uma solidão saudável sem sequer mal começarmos, não é? E o isolamento pode sim levar-nos a uma desconexão do exterior quando é visto com essa intenção. Nesse momento ficamos mais suscetíveis a um grande encontro interior. O caso, por exemplo, do vírus da Covid foi pertinente nesse sentido. Para quem acredita na espiritualidade, portanto, todos nós sabemos que serviu também para que as pessoas estivessem mais em conexão consigo próprios e conseguissem meditar e chegar mais ao âmago de si mesmo, portanto, ao seu verdadeiro ser. Mas nem todos lá conseguiram chegar, uma ínfima parte conseguiu se redescobrir e chegar ao seu pequeno ou grande despertar para muitos até, não é? Na verdade, poucos entenderam a mensagem. Alguns despertaram para o real significado, mas foi uma baixa percentagem, não é? É importante se encontrar dentro de si mesmo. O facto de se sentir só é um reflexo que está vivo, que ainda, portanto, sente só, é maravilhoso, eu adoro, não é? Portanto, é porque está vivo, é porque ainda sente, é,
E quando isso acontece, o tédio da solidão desaparece completamente. E a solidão torna-se uma verdadeira aliada, uma verdadeira descoberta, uma verdadeira companhia. Quem não ama a solidão também não ama a liberdade, já que apenas quando se está só é que realmente se está livre. Já pensou nisso? Cada um de nós amará a solidão na proporção exata do valor da sua personalidade, ou então fugirá dela, não é? Fugirá de si mesmo para todo sempre. O indivíduo mesquinho, na solidão, sente toda a sua mesquinhez. Já o grande espírito sente toda a grandeza da sua espiritualidade, do seu ser, não é? Numa palavra, cada um sente o que é. Sempre que se basear no lado externo para se conduzir ou para se guiar, eh, eh, não, portanto, o que eu lhe quero dizer é que não é por aí o caminho. E está ao mesmo tempo a colocar a sua paz interior na mão de outra pessoa. O lado externo serve para somar, nunca para completar. Eu, há uns tempos, também pensava como muitos pensam. Achava que quando se tem um companheiro, quando se é casado, quando se é namorado, que o outro nos completa, mas não. Ele só apenas nos soma. Já viu que grande fardo? E que grande fardo para a outra pessoa, que grande responsabilidade é essa, não é? Não queira isso para si, não queira isso para o outro. Nada nem ninguém nos poderá completar ninguém. E até é injusto quando depositamos isso, ou esse complemento no outro. Volto a repetir, não é? Ninguém merece esse peso. A angústia só existe quando existe escolha. Então, opte por si, porque certamente chegou o momento de se isolar, de se encontrar na solidão, vendo nisso uma grandeza, não um desespero. Encontre-se na solidão e sinta tudo o que for para eh, sentir as suas pulsações, para sentir o ser que sente que é. Parece complicado, não é? Nunca é tarde para fazer essa experiência, para fazer essa autodescoberta. Eu amo a solidão. Portanto, certamente quando chegar a essa grande descoberta irá sentir a mesmíssima coisa. Solidão, solidão. Quando muitas pessoas sentem solidão, por exemplo, quando têm a casa escura, voltando lá àquilo que eu disse, quando a casa está muito em silêncio, detestam, sentem medo ao redor. E se você não sabe lidar com esse sentimento, muitas vezes está a causar algo muito nocivo para si mesmo, de uma forma muito inconsciente. Portanto, mas eu sinto solidão sinto solidão a toda a hora. Tanto faz estar em casa como quando estou com outras pessoas. Eu ainda não me encontrei. Eu sou uma pessoa verdadeiramente triste, solitária, não me consigo relacionar bem com os outros, nem com a família. Sinto-me uma pessoa bem compreendida. Portanto, com este vídeo eu vou ajudá-la a refletir e a dar-lhe algumas sugestões para que você possa ficar bem sozinho. Eu gosto de conviver, de estar com os outros, adoro festas, adoro me divertir, adoro estar com amigos. Já gostei mais de estar sempre nesses meios do que agora. Enfim, etc. Nós vamos mudando. À medida que vamos nos conhecendo mais, nós adoramos mais o silêncio, apreciamos mais o silêncio, enfim. Eu acredito no poder da comunidade, acredito que as pessoas têm mais poder quando se encontram em comunidade e quando trabalham em grupo. Eu sou a favor do grupo, mas para que
isso resulte, primeiro cada um tem que se encontrar consigo próprio, e aí sim o grupo resulta com muito mais dinâmica, com muito mais intensidade, hum, com, hum, com muito mais garantias de que os resultados sejam favoráveis. Hum, a ficar só, para muitos, é perceber a importância de ficar bem consigo mesmo. Eu em 2014 viajei a trabalho para o estrangeiro e esse foi para mim um marco para me autodescobrir. Aliás, eu até tenho um vídeo já no YouTube a falar nisso, eu e a minha colega Sara. E se quiser vá lá e procure e veja. Portanto, eu fiquei sozinha por tempo indeterminado, sem ninguém, eu estava muito habituada a estar com a família e depois de grandes crises de choro e de incompreensão, eu cheguei ao fim de algum tempo a esta grande conclusão e hoje sou uma pessoa que estou aqui a relatar esta grande experiência e que lhe sirva de exemplo para que realmente perceba que a solidão não existe. Só existe para quem não sabe prezar a sua própria companhia, não é? Hum, Portanto, isso é um mal de muitas pessoas da atualidade, desta sociedade atual. Portanto, esse ano para mim foi um marco na minha vida, para eu me transformar numa nova pessoa, aprender a gostar da solidão. Foi um dos meus grandes despertares. Eu estava verdadeiramente adormecida, eu diria até em estado de coma, e não sabia. Portanto, e aí eu entendi que quem eu era, não é? Os meus sentimentos, eh, percebi mais acerca de mim mesma, dos meus sentimentos, da minha verdadeira realidade e até de uma coisa muito importante, é que eu sou capaz de transformar e de criar a minha realidade. Portanto, como vê, hum, totalmente, uma maneira totalmente revolucionária de pensar em relação àquilo que eu era. E até mesmo em relação à minha vida e aos meus projetos e à minha gestão de tempo e etc, etc, etc. Tomara eu estar muitas vezes mais tempo só. Portanto, até aí eu andava completamente distraída. Hum, e também a fazer o que muitos fazem. Não, estava só, estar só, sempre a conversar com outras pessoas e a procurar grupos e a tentar me distrair e etc. Quando o caminho não era verdadeiramente por aí, nem a qualidade de vida, não é? Perceba então a importância de estar verdadeiramente só. Não 24 horas por dia, não é? Mas porque o isolamento social pode não ser totalmente saudável e principalmente para as pessoas que ainda não compreenderam os benefícios da solidão. E alguns seres humanos precisam de estar em grupo até mais do que outros, não é? Portanto, compreenda de facto os benefícios da solidão e os benefícios de estar em grupo. Portanto, ambos são importantes. Hum, o ser hum, individual, ele é um ser que vai mais, portanto, um ser que vai mais além. Eu aqui não falo em egocentrismo. Uma coisa é egocentrismo, outra coisa é o ser que descobriu a sua individualidade, o que é que o faz feliz, o que é que ele gosta, em relação às outras pessoas, o que é que ele aprecia no grupo. Portanto, um ser que se conhece a si mesmo é um ser muito mais feliz, não é? Com melhor capacidade de estar em grupo e de se inter-relacionar. Com certeza absoluta, não é? É um ser que combate a sua própria tristeza, os seus próprios fantasmas, e etc, etc, etc. E o vídeo já vai muito longe, não é? Se viajar consigo mesmo, você aprende a gostar da sua própria companhia, da sua própria presença. A solidão danosa é quando você se sente só e não gosta da sua própria companhia, quando você quer ter alguém por perto a toda a hora e a qualquer custo. Mesmo que essa companhia não seja a companhia mais especial, a companhia certa, a companhia ideal para si.
Por isso é que é importante meditar. Há muitas pessoas que fizeram essas opções de vida, o importante era estar acompanhado. E são pessoas que continuam verdadeiramente sós, mesmo estando acompanhadas, não é? Que têm hum, casamentos infelizes, que estão juntos com outra pessoa e são verdadeiramente infelizes, que estão em famílias e são verdadeiramente infelizes, etc, etc. Portanto, a solidão saudável é quando você está só e ama a sua companhia, quando você aproveita a sua própria companhia. Isso é a glória de estar bem consigo mesmo. Eu quando estou, eu adoro uma boa leitura e não quer dizer que esteja sempre a meditar, não é? Você pode estar a fazer coisas que gosta, uma boa leitura, pode estar a escrever, estar a fazer um banho relaxante, pode até estar a saborear um chá de outra forma, um café, a ouvir música de outra forma, a fazer exercício físico, tantas coisas, a fazer programações para novos projetos, tantas coisas que você faz na sua própria e bela companhia, não é? E é nesse momento que você cresce verdadeiramente, é nesse momento que você se desenvolve, que você expande a sua consciência e que se conhece, e etc, etc, não é? Repare, é importante se socializar, mas se em todo o tempo da sua vida você só trabalha, só trabalha para a família, está sempre ocupado, está só com amigos, portanto, está sempre com amigos e não tem um tempo para perceber como é que está a sua respiração, um tempo para se sentir a si mesmo, para sentir a sua verdadeira companhia, e curtir a sua alma, então você está num período de carência que pode ser um período verdadeiramente assombrado, não é? Você não percebe isso porque está numa fase de inconsciência e a sociedade assim esclarece, mas você é um ser que se detesta porque você ainda não descobriu os benefícios da solidão. E é claro que esta sociedade, isso será tema para outro vídeo, é o que ela quer. E atualmente nós até, enfim, eh, somos bem pressionados pelo lado fora do social, precisamente até pelas redes sociais, pela televisão, por aquilo que acompanhamos, precisamente para não termos tempo para estar connosco próprios. Nós trabalhamos muitas horas por dia. Quando está mais que refletido por algumas camadas da sociedade e grandes pensadores, 3 horas por dia de trabalho chega. Nós precisamos de tempo para nos mimar, para nos amar, para fazer exercício físico, para meditar, para fazer coisas que gostamos, para que possamos durar mais anos e termos uma saúde mental saudável e um corpo físico também saudável. Não é? Não é tudo assim qualquer coisa, como me parece. O que é que eu quero mais aqui dizer? Quando você descobre esse autoconhecimento para o seu desenvolvimento pessoal, você transforma-se para um ser muito mais saudável, muito mais amável, muito mais equilibrado. Vai sentir que as pessoas vão gostar mais de estar na sua companhia, você adora a sua companhia. A família vai adorar estar mais consigo mesmo. Você é um ser muito mais enriquecedor com um novo conhecimento. Imagine-se a ler bons livros, a fazer coisas boas pela vida fora, não é? Quem envelhece sem ler tem uma velhice solitária. Nunca ouviu dizer isso? Mas quando envelhece com bons livros, nunca está sozinho, porque está sempre na companhia do autor. Eu sou suspeita porque eu também sou autora, mas eu, perdão, antes de ser autora, eu pensava também desta forma. Ler é uma boa companhia sempre. Bons livros, ter bons livros consigo é do melhor que você pode fazer a si mesmo, não é? Isso é extremamente poderoso. Aprender a ficar sozinho na sua belíssima companhia é bastante é algo que requer que lhe dá um poder abismal e você vai compreender isso para quem ainda não compreendeu, claro. Para quem já compreendeu,
vai reconhecê-lo de outra forma dentro de si, não é? Nós temos uma tendência, vou fazer um jantar para os meus amigos, porque não fazer um jantar esplendoroso para si mesma, com bom vinho, se é que aprecia vinho, eu nem tanto, mas pronto, é bom também um bom vinho, na sua belíssima companhia, um bom chá, um belíssimo jantar, um belíssimo almoço, sei lá, aquilo que você conseguir fazer a si mesmo. Tratar de si, amar-se, pôr-se em primeiro lugar. Nesse momento, você nunca mais vai buscar uma pessoa qualquer para a sua vida, para se relacionar. Você vai perceber que você é um ser bem especial e merece uma companhia bastante especial também, com quem consiga partilhar os melhores momentos da sua vida. Você vai se tornar uma pessoa mais seletiva. Eu estou a falar muito rápido porque o vídeo já está longo. Se não conseguir ouvir de uma vez só, ouça por duas vezes, portanto, divida isso por partes, já que eu não fiz. Portanto, a sua própria presença é tão grande, tão incrível, que você começa a amar estar só. Só quando chegar a esse nível de relacionamento consigo mesmo é que estará pronto para se relacionar com os outros ou com uma pessoa que lhe sirva, que seja a sua alma gêmea, não é? E não quer dizer que tenha que estar casado ou viver junto ou ter um namorado. Pode ser até um amigo e às vezes até, sei lá, um pai, uma mãe, um filho, um conhecido, nós não sabemos. Se não gosta da sua companhia, eu digo-lhe que é possível aprender a gostar e a amar-se e que isso é muito grave. Aprenda a gostar de si mesmo, a amar a sua solidão. Foque-se nos seus objetivos, aprenda a evoluir, a não estar sempre a pensar as mesmas coisas. Tente viver coisas novas, ir por caminhos diferentes, restaurantes diferentes, viagens diferentes. Cuide do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. E aí sim está pronto para se relacionar com alguém. Antes disso, não, porque vai exigir do outro aquilo que você nem sequer ainda tem. E isso é muito mau. Escolha, portanto, escolher uma pessoa qualquer para estar não agrega. E não vai ser bom para a sua vida, nem para a vida do outro. Não procure relacionamentos de mendigo. Deseja alguém sempre especial, não que o preencha, não que o complemente, mas que o acrescente, como eu já disse lá atrás. A própria companhia, a sua companhia é sempre a melhor. E isso gera o seu próprio equilíbrio. Considerando sempre que é importante estar perto de pessoas que ama e que lhe fazem bem. Isso também, claro, não é? Muitas vezes não desejamos estar ao pé dos nossos pais, nossa mãe, os meus que são vivos e eu aproveito também tão pouco tempo às vezes com eles. Estar sempre sozinhos também não é a melhor opção, não é? Mesmo quando você já está em plena evolução da sua própria consciência. Eu posso me emocionar ou sentir a dor do outro, mas continua sempre a ser a dor do outro, para sempre, e a minha dor também para sempre, não é? Portanto, é muito importante perceber isso. A morte e a vida é sempre uma experiência individual. Se eu não tiver capacidade de viver sozinho, meditar, etc, etc, também não tenho capacidade de dar sentido à minha vida e muito menos de estar em relação com o outro. Se espero encontrar alguém que dê sentido à minha vida, então isso aí é um buraco muito fundo, não vá por aí. Muito cuidado com isso, porque provavelmente a pessoa que chegar não terá condição de lhe preencher o vazio prévio e estrutural infinito que existe aí, não é? Nesse grande buraco e que você ainda nem percebeu. O melhor resultado da boa solidão é, é, é você perceber
que tem que encontrar o seu centro para encontrar o centro do mundo, não é? Encontrando o seu centro, encontra o centro do mundo e está sempre bem, porque está bem consigo mesmo. Isso é um grande desafio, é um grande equilíbrio de vida. É necessário treinar para estar sozinho, assim como também é necessário treinar para estar com o outro e viver em sociedade. E isso ambos requerem muito treino. Isso é amor próprio. É um grande desafio. A solidão afasta-nos da imagem muitas vezes sorridente que existe no Facebook e no Instagram, não é? E nas redes sociais, que as pessoas estão sempre ali com o melhor perfil, a melhor cara, não é? Mas a verdade é que todos nós temos as nossas sombras e temos os nossos momentos de reflexão e até às vezes de abandono do próprio ser, que merece que vamos lá perceber que feridas é que estão ali e ir lá lamber um bocadinho essa ferida e perceber porque é que estamos tristes. Isso é uma visão interna e a busca por nós mesmos, e isso é um trabalho muito louvável e muito apreciado, não é? O outro não tem culpa dos meus problemas, porque muitas vezes nós depositamos no outro o problema que está em nós, quando nós é que devíamos estar a fazer silêncio e perceber o que é que ali está. Temos medo de encarar os nossos próprios, os nossos fantasmas, eh, os nossos as nossas chagas, a nossa escuridão, as nossas sombras. Não é? Isto é um grande modo de solidão. A solidão triste é a tal barreira de forma ainda inconsciente, e quando as pessoas não estão despertas, elas sentem solidão. Eu tenho imensa pena de alguns, principalmente das pessoas que estão mais eh, carenciadas de cuidados físicos e etc, e que estão sozinhas e que ninguém está ali, e para isso não é preciso idade. Pode ser uma pessoa jovem, pode ser uma pessoa mais idosa, não é? E que não tem ninguém que lhe dê a mão, não é? Mas, e ainda mais só se sente, e há pessoas que de facto eh, tiram a própria vida porque não conseguem imaginar-se uma vida inteira sozinhos. E é motivo para pensar. Gerar essa barreira de forma inconsciente é uma barreira que mata por dentro. Há uma observação que eu aqui quero dizer, que é a esfinge que pergunta numa peça, há um filme que diz: decifra-me ou devora-me, e aí é que você vai descobrir quem é você. Dentro de si mesmo, ao longo da sua infância, na sua idade adulta e na sua velhice. É aí que você ilumina a sua própria sombra. E isto também são questões sociais que não nos ensinam na escola a ir lá dentro procurar o amor próprio. Por isso é que eu fiz o último vídeo acerca da autoestima, a ir procurar desvendar coisas que nos valorizem e que geram a própria autoestima, não é? Porque estas coisas estão todas relacionadas. Eh, E isso faz um grande problema dentro de cada indivíduo no social, e nós hoje em dia as pessoas estão cada vez mais isoladas, cada vez mais com mais dificuldade de comunicar umas com as outras por algum motivo. Elas precisam de ir lá dentro, descobrir quem são, ver que sombras é que têm que tratar e que lado bom têm dentro de si para exaltar. E, portanto, isso é algo que alguns de nós já perceberam, e eu sou um desses seres. Eu percebi que é necessário cultivar o meu ser, amar o meu ser. Um problema que a sociedade atravessa, não é? Quanto mais nós formos a estar bem equilibrados em alegria, com autoestima elevada, epá, mais nos ajudamos uns aos outros, e daí eu não tenho nenhuma dúvida. Melhor é estar em sociedade e trabalhar e estar em grupo, porque eu, se muitas vezes também não gosto de estar em sociedade, é precisamente por isso, porque as pessoas, elas estão deficientes na sua autoestima
elas ralham, elas estão violentas, elas não sabem conversar, não é? E isso é um problema a resolver e é bom que nós tomemos noção e tenhamos consciência disso como um drama, e se pudermos ajudar uns aos outros, melhor ainda, não é? Hum, Estou-me a lembrar de Sartre, que é um filósofo, um pensador que eu também gosto bastante. Ele diz que há um medo dentro do próprio homem da liberdade. Portanto, que os homens, na verdade, têm medo é da própria liberdade. A liberdade é que nos assusta e é que nos torna infelizes. Mas isto, pronto, já porque será? Porque eles não sabem lidar com eles próprios. Portanto, e então é melhor nós sermos tocados pelo social do que irmos lá dentro e percebermos quem somos. Pensar por nós próprios, gerar a nossa própria libertação. Isso é, 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 é muito difícil ser feliz. É muito difícil. Mas o autoconhecimento ajuda e é fundamental enfrentar essas dificuldades e esses demónios da própria solidão. É muito importante que nós percebamos a solidão é como o medo, não existe. Para mim não. E eu quando percebi que a solidão não existia, eu tornei uma pessoa muito mais feliz, verdadeiramente mais feliz e muito mais com uma forma de demolir todos os meus labirintos, as minhas sombras, de forma a me curar e me tornar uma pessoa muito mais agradável, muito mais esclarecedora, uma pessoa que vai muito mais além do que aquilo que é dito e pensado. Pronto, isso é regenerar o próprio ser, é ser mais seletivo. Nós precisávamos de criar relações mais orgânicas atualmente, para que as pessoas se encontrassem mais, fossem, por exemplo, não estou aqui a destituir o facto social, mas, por exemplo, quando há uma festa, há pessoas que se calhar levam, por exemplo, para um casamento 300, 400 pessoas, mas acabam por estar sós muitas vezes, até mesmo enquanto estão só, e é num momento de alegria e de celebração. Por exemplo, numa num aniversário, pessoas que levam 50 pessoas para o aniversário, acabam por não ser, portanto, não ser relações tão orgânicas, são relações muito mais deficitárias, portanto, acabam no aniversário de 50 pessoas, as pessoas estão muito mais sós. Não seria melhor, por exemplo, levar 8 ou 10 ou 12 amigos especiais, e conversar com eles todos e partilhar melhor e estar num momento verdadeiramente emocionante e alegre, não é? É uma questão de começarmos a pensar em refazer os nossos dias de outra forma. Eu estou a terminar, portanto, é esta a mensagem que eu vos quero passar. Redescubra-se e passe a sentir prazer na sua própria solidão. A vida é muito curta para nos relacionarmos com pessoas que não sejam diferenciadas e para apagarmos, morrermos e não sabermos quem somos. O mundo precisa de si, mas você primeiro precisa de saber quem é. E lembrá-lo disso com frequência também é a minha missão nesta vida. Saiba quem você é. Este é o melhor e o maior desafio para combater a solidão. Um beijinho para todos. Até ao próximo vídeo, que eu sei que este foi longo. Até à próxima.